Se vocês me disserem hoje que existe um país que faz a filha de um magnata do petróleo desistir de seu supercarro e andar de metrô com gente comum, vocês acreditariam? Naquela manhã, a sala de transmissão da televisão nacional do Oriente Médio estava silenciosa. Apenas as letras vermelhas urgente piscavam. Pessoas da capital ao deserto distante olhavam fixamente para uma notícia sem precedentes na história da família de alta classe. A única filha do Império Energético Al Hazin voltou da Tailândia. Ela não era mais a mesma pessoa. A cena corta para o aeroporto internacional. Um corpo esguio em uma camisa branca simples, calças de cor terra, arrastando uma pequena mala, sem joias, sem seguranças, sem comitiva de carros de luxo. Ela se virou para a equipe de boas-vindas e disse: "Não se preocupem com a limusine, eu mesma pegarei o metrô, como fiz nos últimos 3 anos em Bangkok." Naquele momento, não foi apenas a sala de transmissão que ficou chocada, mas toda a elite e todo o país se perguntaram como o país que eles sempre desprezaram, chamado Tailândia, mudou o coração de uma garota e qual é a verdadeira grandeza de uma nação. O telefone tocou na sala de reuniões no último andar da sede do grupo Al Hazin, quase simultaneamente de todos os cantos do mundo. Um pequeno clipe da filha do presidente da empresa recusando uma limusine e escolhendo o metrô foi compartilhado freneticamente em grupos de acionistas, líderes e famílias de antigos nobres no Oriente Médio. Alguém digitou: "Isso é uma piada, certo?" Outro digitou: "Como será a imagem da família a partir de agora?" Mas, em uma sala onde ninguém ousava entrar, o escritório de um homem, seu pai, o presidente Amin Al Hazin, sentou-se imóvel atrás de sua mesa de madeira maciça com entalhes elaborados. Ele segurou o controle remoto da TV com tanta força que as veias de sua mão saltaram. Ele olhou para a imagem de sua filha em um monitor repetidamente. O corpo esguio, em uma camisa simples, caminhava em direção à placa do metrô como se fosse algo normal em sua vida. Sob suas sobrancelhas grossas havia raiva, vergonha e dor que ele não admitia para ninguém. Ele colocou o controle remoto com força na mesa, fazendo o assistente fiel que esperava perto da porta dar um pulo, mas ninguém ousou dizer uma palavra. Para entender a trepidação em seu coração, temos que voltar décadas atrás. Amin foi quem construiu um império energético do deserto árido em um reino de imenso petróleo, conectado a hotéis de luxo de 6 estrelas na Europa e na Ásia. Seu nome era mencionado nas reuniões da OPEP, impresso em revistas financeiras globais. Todos falavam dele como um símbolo de sucesso. E, claro, sua família tinha que parecer perfeita e digna disso. No dia em que sua primeira e única filha abriu os olhos, ele ficou olhando para ela, envolta em ouro puro e cortinas de seda fina. Ele a nomeou Laila, que significa noite linda, porque acreditava que ela seria a estrela mais brilhante de sua família. A partir daquele dia, a vida de Laila nunca esteve perto da palavra normal, nem por um segundo. Aos 1 ano de idade, ela sentava em uma cadeirinha infantil presa a um supercarro preto brilhante. Aos 8 anos, ela tinha um instrutor de equitação particular e um grande campo de equitação dentro de seu palácio particular. Aos 12 anos, ela andava em um iate particular pelos mares do Mediterrâneo, como era comum nas férias de verão em seu palácio Al Hazin. Os empregados cochichavam que a senhorita Laila apenas levantava um pouco a cabeça, e todos corriam para perguntar: "O que você gostaria, senhorita?" Ela nunca teve que se abaixar para pegar algo caído, nunca teve que abrir ou fechar a porta sozinha. Até a taça de água que ela usava era rapidamente substituída como um ritual sagrado. Tudo foi projetado para repetir para ela que ela era uma mulher que não precisava se cansar como os outros. Mas sob o teto de cristal e o tapete persa espesso, havia um mundo que gradualmente a fechava da realidade. As pessoas que a olhavam eram principalmente de 2 tipos. O primeiro tipo era aquele que temia o poder de seu pai. O segundo tipo era aquele que queria se aproveitar da fama de sua família. Ninguém ousava dizer a ela que algumas de suas ações eram demais. Ninguém ousava ensinar a ela que a pessoa que segurava a bandeja no final do salão tinha um coração não diferente do dela. Quando Laila começou a crescer, rumores sobre a senhorita gastando dinheiro como se estivesse derramando água começaram a aparecer no círculo de alta sociedade. Em algumas festas de aniversário, ela ordenava a troca de todas as flores em um salão apenas porque não gostava de um certo tom. Em algumas noites, ela mandava a equipe fechar um shopping inteiro para fazer compras com alguns amigos íntimos.
Todas as vezes que alguém criticava a imagem da família, isso era encoberto por dinheiro e influência. Mas uma pequena rachadura invisível começou a se expandir no coração de um pai. E como era a Tailândia na visão deles? Para os amigos de Laila, a Tailândia era apenas um lugar divertido para visitar. Ir à praia em Phuket, comer frutos do mar, fazer massagem, fazer compras em shoppings enormes, voltar com fotos na praia e água de coco em um copo. As pessoas no círculo social adicionavam Bangkok à lista de viagens como um destino asiático barato. Ninguém falava sobre o sistema educacional, a cultura ou o povo. O próprio pai de Leila disse à esposa: a Tailândia é apenas um destino turístico, não precisamos perder tempo olhando mais fundo. Enquanto os aplausos nas festas dela continuavam, algo em seu coração ficava cada vez mais silencioso. Todas as noites, depois que a festa terminava, ela voltava para seu grande quarto com vista para as luzes da cidade, mas se sentia como se estivesse sozinha no meio do deserto. Ela olhava para o telefone cheio de fotos luxuosas, legendas engraçadas e comentários de admiração, mas não sabia a quem ligar quando seu coração estava verdadeiramente pesado. Uma noite, em sua própria festa de aniversário, ela propôs uma condição ao pai. Ela queria um cantor de nível mundial vindo direto para um mini concerto particular no jardim de seu palácio. É só ligar para reservar, como pedir uma pizza, ela disse rindo, mas sua voz perfurou profundamente o coração de Amian. Ele ficou parado por um momento, os empregados prenderam a respiração sem saber. Sua própria esposa baixou a cabeça, sem ousar olhar para ele. Após a festa naquela noite, todas as luzes do palácio foram se apagando uma a uma, mas o escritório de Amian ainda estava aceso. Ele ficou observando o monitor de circuito fechado que capturava imagens de sua filha rindo com amigos em um iate. A imagem era tão linda quanto o mundo inteiro sonhava, mas para ele, os olhos de sua filha pareciam assustadoramente vazios. Ele suspirou profundamente. Uma pergunta surgiu em sua mente com clareza, pela primeira vez. Nós podemos construir um império tão grande, mas por que não conseguimos criar o coração de uma criança para se perder tanto? Naquele momento, ele ainda não sabia que a resposta que ele procurava não seria encontrada em uma torre de marfim longe do Oriente Médio, mas em um beco estreito ao longo de um canal em Bangkok, em um trem lotado com pessoas comuns, no sorriso simples das pessoas de um país que ele ignorava, chamado Tailândia. Na manhã seguinte ao dia em que Amian passou a noite observando a imagem de sua filha no monitor, tudo parecia voltar ao normal do mundo dos ricos. Festas luxuosas continuaram a ser realizadas, a agenda estava lotada, o som de colheres de prata batendo em pratos caros ainda ecoava na grande sala de jantar, mas essa normalidade era como um espelho esperando para quebrar. E o dia em que ele quebrou chegou mais rápido do que qualquer um esperava. Naquela noite foi um baile de caridade nacional. Todos os convidados estavam vestidos com o que tinham de melhor. Lustres de cristal brilhavam. Música clássica tocava suavemente. Laila, vestida com um longo vestido dourado, desceu a escada em espiral, sob centenas de olhares, como sempre. Ela sorriu como lhe ensinaram por 10 anos, um sorriso bonito, mas que não alcançava seu coração. O mesmo grupo de amigos a cercou, segurando celulares para tirar fotos e fazer stories rapidamente. A princesa da torre voltou. Um deles brincou. A pessoa que nunca pegou dinheiro em espécie, nunca andou de ônibus, nunca andou em chão quente. Outra voz acrescentou. Alguns riram, outros fizeram caretas. Mas o ponto que mudou tudo foi a frase curta que um amigo disse baixinho, mas que o microfone no celular captou com clareza. Laila, você não é humana. Você é apenas uma boneca na vitrine de seu pai. O vídeo foi carregado nas redes sociais em minutos, com legendas mordazes sobre a vida real que a princesa nunca conheceu. A corrente de comentários começou com sarcasmo, depois com provocações, depois com insultos. Aqueles que antes a invejavam usaram essa oportunidade para desabafar seu ódio. Laila viu seu próprio rosto no celular. Os olhos no vídeo pareciam frios como os de um estranho que ela não conhecia. Ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse encolhido para o tamanho do salão, onde o ar de repente desapareceu. Ela colocou seu copo de bebida com força na bandeja e saiu da festa, ignorando as chamadas de todos. Seus saltos bateram no mármore com clareza no longo salão. Ela nunca tinha andado tão rápido em sua vida. 2 ou 3 empregadas a seguiram, mas nenhuma ousou segurar seu braço. A porta do grande quarto bateu. As lágrimas que antes eram escondidas atrás de grossas portas de madeira hoje saíram, fazendo as faxineiras na porta chorarem de empatia.
Na manhã seguinte, a atmosfera no palácio era tão pesada que os empregados mal ousavam olhar uns para os outros. Amien e sua esposa sentaram-se na pequena sala de estar em silêncio por muito tempo antes que ele dissesse: "Chega, precisamos de ajuda de alguém de fora." E naquele dia, um famoso psiquiatra do país foi convidado para o palácio, não para curá-la, mas para ajudar um pai que não sabia como tirar sua filha do vazio em seu coração. Na sala de consulta de cor clara, especialmente preparada, Layla sentou-se abraçando uma pequena almofada, olheiras escuras ao redor dos olhos, diferente da imagem impecável que o mundo inteiro conhecia. O psiquiatra perguntou suavemente: "Como você se sente ao ver aquele vídeo?" Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder com uma voz fraca: "É engraçado, porque às vezes eu também sinto que sou apenas uma boneca." Ela começou a contar sobre a vida em que tudo era preparado para ela, desde qual par de sapatos usar até com quem deveria conversar, que tipo de sorriso era apropriado em qual ocasião. Ela confessou que nunca soube quem ela era se todas essas coisas fossem tiradas. "Se um dia eu não tiver este sobrenome, este palácio, estes carros, estes tapetes, o que sobraria de mim?" Perguntou. A pergunta fez Amien, que ouvia em silêncio atrás da porta, fechar os olhos com força. Após várias horas de conversa, o psiquiatra saiu com um semblante pensativo. Ele disse calmamente: "Sua filha não está doente. Ela simplesmente nunca teve uma vida real para tocar nenhuma vez. Ela não conhece o cansaço do trabalho, não conhece o gosto de esperar pelo salário, não sabe como é sentar e comer com pessoas comuns sem que ninguém se importe com o sobrenome." A esposa de Amien interveio imediatamente. "Então, o que faremos, doutor? Vamos mandá-la para um hospital psiquiátrico?" O psiquiatra sorriu levemente. "Não é necessário, mas eu gostaria que vocês ouvissem algo primeiro. Quando eu era jovem, passei um tempo na Tailândia. A Tailândia não tem apenas praias e shoppings luxuosos como vocês veem nas brochuras." Ele contou sobre uma manhã em que viu estudantes tailandeses em uniformes brancos e azuis pegando o metrô para a escola. Viu um vendedor de curry compartilhar sua comida com o sem-teto. Viu pessoas em Bangkok se cumprimentarem com um sawadê sincero, mesmo sem se conhecerem. Lá há uma palavra que eu gosto muito, kreng jai. Não é medo, mas é entender como nossas ações afetam o coração dos outros. Muitas pessoas tailandesas crescem com essa mentalidade. Suas vidas estão ligadas à comunidade, templos, escolas, metrô, pequenas barracas de comida, não apenas limusines e tapetes vermelhos. Ele olhou nos olhos de Amien. "Talvez, se você quiser que sua filha aprenda uma lição que nenhuma escola no mundo ensina, você terá que mandá-la para um lugar onde ela não seja a princesa de ninguém, mas apenas uma pessoa na rua em Bangkok." A palavra Bangkok fez Layla, que estava ouvindo ao lado, se mexer. Ela confessou que costumava assistir a vídeos de tailandeses no TikTok com frequência. Viu mercados noturnos, universidades cheias de árvores, amigos adolescentes tailandeses rindo em frente a lojas de conveniência. Ela já pensou brincando como seria minha vida se eu nascesse como aquela criança. Mas guardou para si, porque, para as pessoas de seu círculo, a Tailândia era apenas um lugar bom para visitar, mas não bom o suficiente para aprender sobre a vida. Naquela noite, após todos se dispersarem, Amien e sua esposa sentaram-se na pequena sala de estar. Sem empregados, sem consultores, apenas o silêncio e perguntas pesadas. A esposa disse com lágrimas nos olhos: "Se realmente a mandarmos para lá e nossa filha voltar com hábitos de gente comum, ela ainda poderá andar ao nosso lado em eventos de nível mundial?" Amien olhou para fotos antigas na parede, uma deles segurando a pequena Layla no dia do nascimento. Ele respondeu suavemente: "Se continuarmos a mantê-la nesta torre, mesmo que ela pise em tapetes vermelhos por toda a vida, ainda podemos perdê-la de dentro." Poucos dias depois, documentos de uma instituição de idiomas em Bangkok foram colocados na mesa de trabalho dele. Amien assinou com a mão que ainda tremia levemente. O selo vermelho no papel foi o início de uma jornada que ninguém em sua família jamais imaginou. Às vezes, para salvar a vida de quem amamos mais, não é construir muros mais altos, mas é ter a coragem de abrir a porta para que eles enfrentem o mundo real, mesmo que nossos corações tremam a cada passo deles. No dia em que o grande avião decolou do meio do deserto, Layla olhou para as luzes da cidade através da pequena janela com o coração levemente trêmulo. Pela primeira vez em sua vida, ela estava sentada em um avião sem seu gerente pessoal, sem amigas bem maquiadas, sem babá para arrumar almofadas e cobertores. Ela teve que pegar e arrumar tudo sozinha.
Ela suspirou em seu coração. Será que esta é a vida real que o médico mencionou? No céu alto, ela deslizou para o telefone assistindo silenciosamente aos vídeos salvos. Um vídeo de estudantes tailandeses em uniformes brancos e pretos esperando o metrô. Um vídeo de uma vendedora de espetinhos de porco sorrindo para os clientes. Um vídeo de um músico tocando em um barco no canal. A palavra Bangkok, que antes era apenas um nome de cidade turística em uma brochura, de repente se tornou o nome de uma cidade onde ela teria que viver de verdade, sem o escudo dourado de seu sobrenome para protegê-la. Ela se perguntou baixinho: se eu não tiver o nome Al-Hazin no final, o que mais me restará? Horas depois, o anúncio do capitão de que o avião estava descendo para o aeroporto de Suvarnabhumi fez as nuvens brancas se afastarem lentamente. A cidade que ela só via em vídeos apareceu diante de seus olhos. Rodovias sinuosas, rios largos, prédios altos misturados com telhados de casas antigas, anúncios em tailandês que ela não entendia, intercalados com inglês familiar, Welcome to Bangkok, fizeram seu coração bater um pouco mais forte. Assim que a porta do avião se abriu, o ar quente e úmido com um cheiro misturado de perfume dos passageiros e aroma de comida da cozinha do aeroporto invadiu o lugar do ar seco e frio do ar-condicionado. Ela respirou fundo involuntariamente. Este é o cheiro da cidade que o médico mencionou? Ela pensou, enquanto seguia a fila de passageiros para o controle de imigração. Na fila do controle de passaporte havia uma fila, mas lá ela sentiu algo estranho, pois não havia fila VIP separada para ela. Nenhum funcionário do aeroporto correu para dizer: este caminho, senhorita. Todos estavam em fila pacificamente, turistas estrangeiros com mochilas, asiáticos com malas pequenas, um homem em um terno, um monge em vestes laranjas. Todos esperavam na mesma fila. Quando chegou a vez dela, a funcionária tailandesa levantou a cabeça, sorriu levemente e juntou as mãos em um gesto de saudação. Sawadee ka, Welcome Thailand. Student Study. A voz não era nem excessivamente elogiosa nem fria, mas cheia de uma cortesia que fez Laila se sentir estranha, diferente de tudo que ela já tinha experimentado. Ela entregou os documentos e o passaporte com as mãos um pouco frias. A funcionária leu em poucos segundos, carimbou e levantou a cabeça. Tenha uma boa estadia na Tailândia, K. A frase era muito curta, mas fez seu coração, que estava pesado por meses, aquecer inesperadamente. Quando ela saiu da área de retirada de bagagem, seu olhar foi atraído por uma placa com seu nome escrito em inglês. As letras não eram perfeitamente alinhadas, mas cercadas por pequenos corações. Ao lado da placa estava uma jovem tailandesa, pequena, com o cabelo preso em um rabo de cavalo, vestindo uma camisa de cor clara e calças. Seu rosto estava cheio de excitação. Laila, certo? Perguntou a jovem tailandesa em inglês, antes de fazer uma saudação formal. Sawadee ka. Meu nome é Min, sou da instituição de idiomas. Bem-vinda a Bangkok, K. Laila ficou um pouco surpresa com a saudação, mas não pôde deixar de sorrir em resposta. Feliz em conhecê-la, Min estendeu um copo de plástico com um líquido laranja escuro. Quer experimentar um chá gelado tailandês? Na Tailândia, você deve experimentar isso primeiro. Laila olhou para o gelo flutuando no topo e tomou um pequeno gole. O sabor doce e cremoso, misturado com o forte aroma de chá, atingiu sua língua inesperadamente. Ela riu levemente. É delicioso. É estranho, mas me sinto estranhamente confortável. Min sorriu amplamente. Na Tailândia, quando estamos cansados, um copo de chá gelado ajuda muito, cá. Do lado de fora do prédio, havia uma van da instituição de idiomas esperando. Mas Min apontou para a placa verde Airport Rail Link e perguntou com hesitação: normalmente, os estudantes estrangeiros aqui nós gostamos de convidá-los a pegar o metrô primeiro, cá. Assim eles podem ver a cidade de verdade. Laila está confortável? Ou prefere pegar a van? Laila parou para pensar por um segundo antes de virar o olhar para a placa que indicava a estação de metrô. Ela agarrou o corrimão de ferro, pessoas arrastando malas subindo e descendo. Eu quero tentar o metrô, cá. Se não for muito incômodo para mim. Min apressou-se em balançar a cabeça. Não é incômodo nenhum, cá. Na Tailândia, há uma palavra que usamos muito, Kreng Jai. Por isso, temos cuidado para não incomodar os outros demais. Mas se Laila estiver pronta para experimentar, ficaremos muito felizes, cá. Na plataforma do metrô da linha da cidade, os trens entravam e saíam pontualmente. As pessoas faziam fila atrás da linha amarela de forma organizada, ninguém se empurrava, mesmo que parecessem apressados. Muitas pessoas olhavam seus telefones, mas o som na estação não era alto e irritante como Laila pensava.
crianças estudantes sorriam e conversavam baixinho. Um jovem em uma camisa levantou as mãos em saudação a uma pequena imagem pendurada na frente do trem antes de embarcar. Ela observou essa cena silenciosamente, sentindo como se estivesse vendo um novo filme inteiro através de uma janela única. Quando a porta do trem fechou e o comboio começou a se mover, Laila agarrou firmemente o corrimão, olhando pela janela. A luz do sol da tarde refletia no vidro dos arranha-céus, misturada com os telhados de casas baixas e templos com telhados vermelhos e dourados chamativos. Longe estava o rio com barcos lentos. De um lado, um shopping center moderno, do outro, casas de madeira antigas alinhadas juntas. Não era perfeito, não era impecável, mas tinha uma vida que ela nunca conheceu antes. Aos olhos das pessoas no metrô, Leila era apenas uma estrangeira que estava tentando se equilibrar para não cair quando o trem freava bruscamente. Mas para ela, o momento em que ela se misturou a todos sem que ninguém soubesse quem ela era, foi o momento em que ela se sentiu como um ser humano comum novamente. Talvez uma cidade grande não seja uma cidade com apenas arranha-céus cintilantes, mas uma cidade que faz um estranho ousar abaixar suas armaduras temporariamente e aprender a sorrir de volta para a pessoa ao lado naturalmente. Se você ama a Tailândia e se orgulha da nossa Tailândia, por favor, digite "Eu amo a Tailândia" nos comentários. Para que possamos contar histórias positivas da terra tailandesa, para que sejam ouvidas mais longe do que nossas vozes podem alcançar. O último prato na mão de Laila tremeu levemente quando a voz de uma mulher de meia idade soou por trás dela. "Pode me ajudar a lavar a louça, querida?" Era uma frase simples que os tailandeses ouviam com frequência, mas para Laila era a primeira vez em sua vida que alguém pedia para ela fazer um trabalho doméstico de verdade, por conta própria. Não para ordenar, não para dizer a um empregado para fazer por ela. Um silêncio momentâneo se instalou, tão pesado que se pôde ouvir o som de gotas de água caindo na pia de aço inoxidável, uma a uma. Voltando algumas horas antes, depois que Min a levou de metrô para a cidade, um táxi de cor brilhante a levou para um beco estreito com casas de 2 ou 3 andares, alinhadas ordenadamente. A frente das casas estava cheia de pequenos vasos de plantas. Roupas com estampas florais penduradas em um varal, muito longe da imagem dos condomínios nas capas de revistas que ela conhecia. Na frente de uma casa, havia uma placa de madeira escrita à mão, Homestay Mae Ni, com número de telefone e uma foto de flores de lírio brancas. O portão de ferro rangeu ao abrir. Uma mulher um pouco rechonchuda, vestindo uma saia longa e uma camiseta desbotada, sorriu tão amplamente que seus olhos se estreitaram. Ela saiu para recebê-la. "Laila, certo, querida? Entre. Mamãe se chama Ni. Sua voz era gentil, como alguém que criou filhos a vida inteira." Laila ficou surpresa com a palavra mamãe, que a outra parte usou para se referir a si mesma, mas antes que pudesse dizer algo, Mae Ni desceu e pegou a alça da mala de viagem dela com desenvoltura. "A mamãe vai ajudar, deve estar pesada, querida. Você viajou muito." O instinto antigo fez Laila querer dizer, "Não se preocupe, vou pedir a um empregado para fazer isso." Mas ela hesitou, pois não havia acompanhantes aqui, nem seguranças, apenas uma mulher tailandesa que a olhava com um olhar de carinho, como sua própria mãe a olhava quando ela era muito pequena. Antes de entrar na casa, Mae Ni se virou e apontou para a fileira de sapatos. "Tire os sapatos antes, querida." Os tailandeses não usam sapatos dentro de casa. Laila olhou para seus sapatos caros e os colocou ao lado dos sapatos de algumas centenas de baht dos outros. Ela se sentiu estranha ao ver seus sapatos iguais aos dos outros, de forma concreta, pela primeira vez. O quarto de Laila ficava no segundo andar. Uma cama de solteiro, lençóis limpos, um ventilador de teto, 2 almofadas. Em uma pequena mesa, um vaso com jasmim fresco e um bilhete. Escreve-se em letras grandes em tailandês e em inglês em letras maiúsculas "Welcome Leila, Mamãe Ni." Ela sentou-se na cama e traçou as letras com a ponta do dedo suavemente. Ela pensou em sua casa, onde havia notas semelhantes, mas eram e-mails do gerente da casa informando o horário das refeições e o horário dos eventos. Ninguém jamais escreveu "Esta casa é a sua casa também." Naquela noite, um aroma doce flutuou escada acima, um cheiro que ela nunca sentiu em um restaurante de hotel de luxo. Laila desceu e viu uma mesa de madeira baixa com tigelas de arroz branco, curry verde de frango, omelete fofo, salada de couve chinesa frita com fogo e uma pequena tigela de molho de pimenta com vegetais cozidos alinhados. "Filha, venha comer conosco." Mae Ni acenou para ela. "Aqui comemos juntos, não muito sozinhos." Laila sentou-se desajeitadamente.
Min, que também estava à mesa, serviu arroz para ela e sussurrou: quando as pessoas estão em casa, elas perguntam mais: você já comeu? Do que você está bem? Nós ligamos nossas vidas a sentar e comer juntos aqui. Durante a refeição, Maini serviu comida para ela sem parar. Experimente isso, querida. O omelete caseiro é o mais delicioso. Layla abriu a boca para receber a primeira garfada. Ela já havia comido omeletes em hotéis 5 estrelas incontáveis vezes, mas nunca sentiu que alguém se dedicou a servi-la porque se preocupava que ela não comesse o suficiente, como agora. Após o som de colheres batendo em pratos cessar, Maini pegou uma taça de água para beber e virou-se para perguntar como se falasse de algo comum. A comida estava boa, querida? Se você não gostar, a mamãe tentará fazer outra coisa para você outro dia. Layla sorriu levemente. Estava delicioso. É como comer em casa. Maini riu. Que bom. Esta casa deve fazer você se sentir em casa, não apenas um quarto. Depois disso, Maini levantou-se para limpar os pratos e levá-los para a pia. No momento em que Layla pensou em se levantar para ajudá-la, ela ouviu uma frase que se tornou um pequeno ponto de virada em seu coração. Pode me ajudar a lavar a louça, querida? Mamãe está velha e com dor nas costas de ficar em pé sozinha. O mundo dela silenciou por um momento. A imagem em sua cabeça era do palácio de volta em casa, onde os empregados corriam para pegar os pratos dela, como se tivessem medo que ela se cansasse demais. Seu coração perguntou: devo responder não e sentar aqui como antes, ou devo tentar levantar e ficar ao lado da pia uma vez na vida? Ela puxou a cadeira, o som das pernas da cadeira raspando o chão soou suavemente. Sim, mamãe, vou tentar, mas eu nunca fiz isso antes. Os olhos de Maini se enrugaram ainda mais claramente. Não tem problema, querida. Ninguém nasce sabendo tudo. Vem aqui, mamãe vai ensinar. As mãos de Layla pegaram a esponja pela primeira vez. A água misturada com o cheiro de detergente de louça escorreu por seus dedos. O som de colheres e garfos batendo ritmicamente. Ela lavou a louça uma a uma desajeitadamente. Às vezes a água espirrava em sua roupa. Maini riu. É assim mesmo, querida. Muito bem, é ótimo. E entregou-lhe uma toalha. Alguns minutos se passaram, mas algo em seu coração foi mais abalado do que em todas as festas que ela já deu em sua vida. Ela descobriu um novo sentimento, orgulho de pequenas coisas que ninguém tirou foto, ninguém postou, ninguém deu like, mas Maini a olhava como uma criança que estava crescendo de verdade. Naquela noite, antes de dormir, Layla ficou olhando pela janela. Ela viu o vizinho colocar um prato de frutas na porta com um pequeno bilhete. Manga do jardim. Experimente, querida. Uma menina pequena acenou para ela e gritou, Sawadeika, com uma voz alta e clara. Ela levantou a mão e acenou de volta, envergonhada, e murmurou em tailandês, uma palavra que acabara de aprender a pronunciar, Kopi com K. Talvez lar não seja o lugar mais familiar, mas é um lugar onde alguém nos chama suavemente de filha, sem se importar com qual família viemos. E está disposto a nos ensinar a segurar uma esponja para lavar a louça com amor, mais do que por obrigação. Na primeira manhã em que Layla acordou em Bangkok, não começou com o silêncio do ar-condicionado em um quarto de hotel de luxo como antes, mas com o som distante de latidos de cachorros, o som de motocicletas passando pela frente do beco, o som de vendedores de mingau de arroz quente e carne assada flutuando até a janela do segundo andar. A luz do sol quente entrava pelas cortinas creme. Ela levantou-se e sentou-se na cama, respirando fundo e sentindo como se estivesse em um novo mundo. Ela desceu as escadas. O cheiro de café quente e arroz cozido flutuou à distância. Mas a imagem que a fez parar foi à frente da casa, onde 2 ou 3 vizinhos estavam em fila, segurando sacos de arroz pegajoso e pequenas embalagens de curry, esperando os monges passarem para coletar esmolas. 2 monges em vestes laranjas caminharam lentamente pela frente da casa. Todos se abaixaram para colocar comida em suas tigelas com expressões pacíficas. Maini virou-se e disse suavemente, acordou bem a tempo, querida. Quer vir ver eles coletarem esmolas? Na Tailândia as manhãs são assim. Layla ficou ao lado de Maini, observando as mãos das vizinhas colocarem cuidadosamente o curry em pequenas embalagens na tigela do monge, depois juntarem as mãos e fecharem os olhos em oração. Eles dão muito mesmo parecendo que não são muito ricos? Perguntou Layla em voz baixa. Maini respondeu, as pessoas acreditam que dar não é medido pela quantidade de dinheiro, mas pelo coração. Fazemos mérito para nós mesmos, para nossos pais que estão vivos ou falecidos. Algumas pessoas não têm muito, mas querem dar o que podem.
Apenas o ato de fazer já traz paz, querida. A palavra dar o que podem fez Laila parar. Ela pensou nas festas de caridade em sua casa, pratos de prata, fotos, cheques, a quantidade de doações, a bondade que precisava de fotógrafos para registrar. Mas aqui, ninguém tirava fotos, ninguém mostrava nomes em telas. Havia apenas pessoas comuns que dividiam seu café da manhã com os outros antes de irem trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Após o café da manhã, Min veio buscá-la. Hoje vamos entrar na universidade para ver a vida real dos estudantes tailandeses, disse Min com um sorriso brilhante. Um velho ônibus cujos assentos não estavam todos completos, mas cheio de risadas, e o som de Sawadee Krap quando os estudantes embarcavam, fez Laila olhar pela janela com interesse. O sol da manhã refletia nas árvores ao longo da estrada e nas placas de lojas pequenas, uma imagem que ela nunca pensou que a faria se sentir tão calorosa. Ao entrar nos portões da universidade, Laila sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Muitos estudantes passavam em uniformes brancos e pretos impecáveis. Alguns carregavam livros grossos, outros carregavam caixas de almoço de casa. Toda vez que um professor passava, os estudantes diminuíam um pouco a velocidade e juntavam as mãos em saudação. Sawadeka, professor com uma voz que era tanto respeitosa quanto amigável. Na sala de aula de tailandês para estrangeiros, uma pequena professora de óculos entrou sorrindo e começou a aula com uma saudação. Sawadee ka a todos os alunos. Hoje vamos aprender tailandês. Em seguida, pediu a todos que se apresentassem em tailandês um por um. Estudantes japoneses, coreanos, europeus tentaram pronunciar Sawadee ka com sotaques diferentes. Risadas baixas ecoavam ocasionalmente. Quando chegou a vez de Leila, seu coração bateu forte. Ela já havia falado em palcos de caridade para milhares de pessoas com total confiança, mas pronunciar algumas palavras simples em uma língua que ela estava apenas começando a aprender fez suas mãos esfriarem. Ela respirou fundo e disse lentamente, Sawadee ka, Laila ka. A sala ficou em silêncio por um segundo antes que seus colegas de classe batessem palmas. A professora sorriu amplamente. Muito bem, seu sotaque é bom. Ela sentiu como se algo apertasse em seu peito. Este elogio não veio de seu sobrenome, mas de um pequeno esforço que ela escolheu fazer por conta própria. Ao meio-dia, Min a levou ao refeitório da universidade. O sol estava forte, mas uma brisa fresca soprava entre as grandes árvores. Longas filas em frente às barracas de curry, lojas de macarrão, barracas de arroz com frango, cheias de estudantes que faziam fila pacificamente, segurando bandejas. Min mostrou o cardápio escrito em tailandês e números de preço que eram mais baixos do que o preço de uma xícara de café em um hotel onde ela já ficou. É aqui que eles comem comida barata todos os dias? Perguntou Laila. Min riu. A maioria sim, cá. Se eles querem economizar, os estudantes tailandeses cozinham em casa, trabalham em meio período. Levamos os estudos a sério, mas também temos que nos ajudar. Após a refeição, Laila viu muitos estudantes levando suas bandejas para devolver e limpar suas mesas suavemente sem que ninguém os dissesse. Ela pensou na sala de jantar de sua casa, onde tudo desaparecia da mesa assim que ela largava os talheres, sem que ela jamais olhasse para o rosto do pessoal de limpeza. À tarde, Min a levou para uma grande biblioteca. A luz natural entrava pelas janelas altas. Estava tão silencioso que se podia ouvir o som de virar páginas. Muitos estudantes tailandeses estavam sentados de cabeça baixa lendo livros. Alguns vestiam uniformes de estudante, outros vestiam camisetas polo de lojas de café ou de conveniência. Era claro que eles acabavam de sair de um trabalho de meio período ou estavam prestes a começar outro turno, mas ainda encontravam tempo para ler para as provas. Laila sentou-se em uma mesa em um canto. Ao lado dela, uma jovem estudante, com a pele escura e bronzeada pelo sol, de sorriso fácil. Você é de onde, querida? Oriente Médio. Laila respondeu hesitantemente, com medo de que a outra parte a evitasse. Mas sua nova amiga simplesmente acenou com a cabeça. Que longe! Meu nome é Fon. Quero ser enfermeira e voltar para trabalhar no hospital da minha província. Há muitas pessoas pobres e elas precisam de ajuda. As palavras quero voltar para ajudar as pessoas em casa fizeram Laila arrepiar. Ela pensou em amigos em sua cidade natal que planejavam apenas comprar carros novos, ir a cidades luxuosas, fazer fila para bolsas de grife de edição limitada. Ninguém jamais disse a palavra quero voltar para ajudar os outros tão naturalmente.
Naquela noite, enquanto o ônibus a levava de volta ao mesmo beco, Laila olhou para as luzes da rua que corriam para trás pela janela. Seu coração perguntou suavemente: eu ainda posso me chamar de bem-sucedida quando eu nunca fiz nada por ninguém além de gastar o dinheiro do meu pai? Talvez o país que ela costumava ver apenas como um destino turístico barato estivesse ensinando a ela a lição mais cara, gradualmente e silenciosamente, através de mãos que cumprimentavam professores, colheres de arroz no refeitório, olhos de uma garota que queria ser enfermeira não por fama, mas para voltar para casa e cuidar daqueles que ninguém mais cuidava. Uma noite, após terminar a aula de tailandês, Laila, Phong e mais 2 amigos concordaram em sentar e estudar para as provas na área silenciosa do prédio do departamento. Uma longa mesa ao lado da janela com vista para um amplo gramado com árvores de hibisco alinhadas. A luz do sol da tarde estava linda. Uma brisa suave balançava as cortinas suavemente. O ambiente era propício para se tornar uma nova pessoa, como Laila prometeu a si mesma. Livros abertos, canetas riscadas. Phong estava explicando palavras tailandesas difíceis para Laila. De repente, a voz de Phong parou no meio da frase. Ela parou de escrever, seu rosto ficou pálido, a mão que segurava a caneta tremia levemente. Phong, você está bem? Perguntou Laila. Phong sorriu forçadamente. Eu li livros para estudantes ontem à noite. Não é nada. Mas antes que ela pudesse terminar de falar, o corpo de Phong inclinou-se sobre a mesa. Seus olhos se arregalaram como alguém exausto demais para suportar. O som de uma cadeira raspando no chão ecoou. Phong! Gritou um amigo baixinho. O coração de Laila despencou para o chão. Ela ficou paralisada. Memórias antigas de sua cidade natal ressurgiram. A imagem de alguém caindo em uma festa e tudo sendo resolvido por sua equipe médica particular. Ela só tinha que ficar olhando de uma distância segura, mas hoje ninguém lhe disse para recuar. Ninguém a impediu de encarar a realidade. O que a chocou tanto quanto foi a calma dos amigos tailandeses ao redor. Um jovem rapidamente colocou a bolsa sob a cabeça de Phong. Outro pegou uma garrafa de água, abriu a tampa e a deixou ali. Enquanto um amigo pegou o telefone e discou um número com confiança. 1669, certo? Temos um amigo que desmaiou na universidade. A voz era clara, sem um único tremor. O professor do quarto ao lado, ouvindo o barulho, saiu correndo para ver. Ele não gritou, não repreendeu, apenas perguntou brevemente: ela ainda está respirando normalmente? E dividiu as tarefas imediatamente. Quem ligou para o carro? Muito bem, 2 de vocês vão esperar na frente do prédio. Assim que ele chegar, tragam-no para cá. No fundo do coração dela, ela nunca foi instruída a ajudar a cuidar de outra pessoa antes. Em tempos de crise, ela gradualmente pegou a mão de Phong. A mão que antes segurava uma caneta escrevendo seus sonhos de se tornar enfermeira, agora estava fria e úmida de suor. Phong, estamos aqui. Não tenha medo. Ela falou em inglês misturado com tailandês, confusa, mas Phong parecia sentir, suas pálpebras se moveram levemente. Menos de 10 minutos depois, uma sirene suave soou perto do prédio. 2 paramédicos em uniformes laranjas correram para dentro com uma maca e uma bolsa de equipamentos. Um deles ajoelhou-se ao lado de Phong imediatamente. Pulso, pressão, histórico, em tailandês rápido. O amigo tailandês respondeu claramente. Ela estudou muito, dormiu pouco, comeu em horários irregulares. O paramédico olhou para Laila rapidamente e disse em inglês simples para ela: It is okay, she just looks exhausted. We take care of her. A voz era confiante, mas gentil, como se estivesse acalmando o paciente e seus amigos ao mesmo tempo. No hospital público, não muito longe da universidade, o som de rodas no chão de cerâmica soava constante. O cheiro de desinfetante misturado com o aroma suave de mingau de arroz da cantina no andar de baixo. Laila sentou-se em uma cadeira de plástico ao lado da maca de emergência. Phong estava recebendo soro e oxigênio. Seu rosto começou a recuperar a cor. Enquanto esperava um médico examinar novamente, Laila perguntou suavemente a mim: o tratamento assim deve ser muito caro, certo? Se fosse em minha casa, eu só precisaria chamar um carro e uma cama em uma sala de emergência e já seria assustador. Min balançou a cabeça. Phong tem direito a estudante, seguro de saúde básico tailandês. Algumas coisas são gratuitas, outras custam um pouco. Nós não deixamos nossos filhos caírem e não termos ninguém para cuidar deles. A palavra não deixar nossos filhos caírem e não termos ninguém para cuidar deles fez Laila olhar ao redor. Ela viu muitos tipos de pacientes,
desde pessoas vestidas com ternos, pessoas em uniformes de fábrica, idosos esperando na fila para o exame, segurando o mesmo cartão de fila. Não havia salas de espera separadas por nível de renda. Todos pareciam iguais aos olhos dos enfermeiros que andavam com rostos cansados, mas ainda podiam sorrir. Não muito tempo depois, um médico, um homem de meia idade, veio examinar Fon. Ele perguntou sobre os sintomas, perguntou a que horas ela estudou ontem à noite, se comeu, e concluiu com uma voz simples: o corpo humano, não importa o quão determinado seja, se não descansar, não aguentará. Você precisa comer e dormir em horários regulares. Entendeu, Fon? Fon assentiu, como uma criança sendo repreendida, mas cheia de amor. Antes de sair, o médico olhou para Laila brevemente, como se soubesse o que ela estava imaginando. Aqui, meu trabalho é cuidar de todos os pacientes da melhor forma possível. Independentemente de terem dinheiro ou não, quando estão doentes, são apenas um ser humano, não um número em uma conta. A frase curta fez como se alguém pressionasse suavemente o coração de Laila. Ela pensou nos quartos especiais em hospitais privados em sua terra natal. Fronhas bordadas com o nome da família, camas macias, mas o ar cheio de distanciamento. Ela sempre acreditou que privilégios eram uma vantagem de nascer em uma família grande, mas hoje ela viu que conforto e luxo podem ter um preço mais profundo, o sentimento de que toda a vida tem o mesmo valor. Quando o ônibus velho levou Fon, Laila e Min de volta ao beco, a menina pequena na casa ao lado correu para cumprimentar a irmã Fon. Mana Fon, você já melhorou? Mai Ni, que esperava na frente de casa, apressou-se em tocar o rosto de Fon. Você está melhor agora, querida. Mamãe ficou tão preocupada. Cuide-se bem, Fon. Fon riu secamente. Desculpe, mamãe. Eu preocupou todo mundo. Mai Ni balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpas, querida. É normal que as pessoas da mesma casa se preocupem umas com as outras. Laila olhou para aquela cena e sentiu como se estivesse parada no meio de um abraço invisível desta nação. Um abraço que envolvia pessoas da família, amigos, até estranhos no ônibus e no hospital, apertando-os com força, sem perguntar quanto dinheiro você tem. Talvez a grandeza da Tailândia não esteja em quantos andares tem os shoppings ou quantas pontes elevadas ela tem, mas em quando alguém cai, ainda há muitos pares de mãos que se estendem para ajudar sem hesitação, chamando-o de filho ou amigo com a mesma voz. Várias semanas após o incidente em que Fon desmaiou na sala de aula, tudo na universidade parecia voltar ao normal. As pessoas ainda atravessavam o gramado como antes, o som de Sawadee Krap ainda ecoava nos corredores, mas para Laila, cada passo que ela dava em terra tailandesa não era mais o mesmo. Uma noite ela sentou-se em um banco perto de uma piscina no campus, observando o sol se pôr atrás dos prédios do departamento. Um grupo de estudantes conversava sobre provas. A vendedora de frango grelhado na esquina entregou um espetinho para um estudante que não tinha dinheiro suficiente, dizendo: leve por enquanto, pague outro dia, querida. 2 monges passaram silenciosamente. Alguém saudou com respeito sem saber quem eles eram. Laila gradualmente percebeu que este país lhe ensinou mais do que lições em livros. Ele ensinou através de sorrisos quando alguém compartilhava comida, através da palavra filha quando Mei-Ni a chamava, através das mãos de médicos e enfermeiras que não perguntavam de qual família ela vinha. Naquela noite, ela fez uma videochamada com seus pais. Sua voz não era mais a de uma filha mimada, mas a de uma jovem que acabara de descobrir seu coração. Antes eu pensava que sucesso era estar acima dos outros, ela disse lentamente. Mas a Tailândia me mostrou que a verdadeira satisfação é viver ao lado dos outros. Para Laila, a Tailândia pode não ser o país mais rico do mundo, mas é um dos países mais ricos em humanidade. Cheio de cortesia, partilha e mãos que estão prontas para se estenderem uma a outra quando alguém cai. E você, como tailandês ou como alguém que ama a Tailândia, o que você vê nesta história? Se você quer que o mundo conheça a Tailândia através de uma perspectiva bonita e sincera como esta, por favor, curta, compartilhe e siga o canal para que possamos contar histórias positivas da terra tailandesa, para que sejam ouvidas mais longe do que nossas vozes podem alcançar.